para estar aqui nessa noite. Eu não me preocupava com ninguém que está do meu lado. Eu não pensava no que vou fazer depois do culto. Se eu fosse você, eu aproveitava essa presença de Deus que está nesta casa, nessa noite, e eu ia adorar a Ele nessa noite. Não pense que a sua adoração, o seu glória, o seu aleluia vai me empolgar a pregar. Não, isso quem faz é o Espírito Santo. Quem me empolga a pregar é o Espírito Santo. Se você dá glória ou não dá glória, eu prego da mesma forma. Eu até vou em alguns lugares que é proibido da glória, e eu prego e dou glória assim mesmo, em nome de Jesus. Então, se eu fosse você, por você, eu adorava a Deus. O céu já está aberto para mim. Agora, se você quer que o céu se abra para você, adore a Ele nessa noite. Glorifica Ele nessa noite. Porque nessa noite não é um culto normal, é um culto sobrenatural. Nessa noite tem resposta do céu para a sua vida. Nessa noite, coisas que não aconteceram na sua vida, vai acontecer nessa noite. Só quem crê, levanta a mão e dá um grito de glória. Aleluia. Amados, o texto ao qual nós lemos fala quando o povo de Israel estava escravizado no Egito e estava sendo oprimido pelos mesmos. E diante daquela opressão, eles buscam a Deus. E quando buscam a Deus, Deus levanta o libertador Moisés e se revela a ele no Monte Horebe, o Monte Sinai, é o mesmo monte. E fala o que nós lemos aqui nessa noite. E dentro daquilo que Deus falou ao seu servo Moisés, eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite, que vai ter o seguinte tema: 4 razões para você crer na sua vitória. 4 razões para você acreditar que a vitória está chegando, ou até mesmo já chegou. 4 razões para você crer que do jeito que está não vai ficar, do jeito que estava não vai continuar, do jeito que andava não vai permanecer. Só quem crê adora e glorifica Ele nessa noite. Aleluia. A primeira razão para você crer na vitória está no começo do versículo 7. Quando Deus falou, é Ele que falou, e é Ele que está falando. Ele disse a Moisés: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. A primeira razão para você crer na sua vitória é que o Deus que nós servimos não é cego. O nosso Deus, Ele vê. O nosso Deus não somente vê, mas Ele vê atentamente aquilo que você está passando. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo o teu sofrimento. Deus está vendo a tua aflição. E porque Deus está vendo, o céu nessa noite está aqui para te dar vitória. O céu está aqui nessa noite para derramar sobre a sua vida a vitória do Senhor. Quem crê agora? O nosso Deus não é cego, irmãos. Você acha que você está chorando e Deus não está vendo? Você acha que você está passando algum tipo de privação ou dificuldade e Deus não está vendo? Deus está vendo. Ele está contemplando tudo. Aleluias. E nessa noite, esta palavra, irmãos, é para quem precisa da vitória. Ela chegou nessa noite. Aleluia. A Bíblia diz no Salmo 33, versículo 13 e 14, que Deus, na sua morada, Ele contempla todos os moradores da terra. Do céu, Ele vê todos os moradores da terra. A Bíblia diz no Salmo 33, verso 18 e 19, que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem e esperam na sua misericórdia, para conservá-los vivos diante da fome e para livrar a sua alma da morte. Sabe por quê? Porque o teu Deus, Ele vê. Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos de Deus estão sobre o justo e sobre o ímpio, porque o nosso Deus não é cego, o nosso Deus vê. Zacarias 4:10 diz que Deus tem 7 olhos e percorre toda a terra. Nada passa despercebido aos olhos de Deus, porque o Deus a qual nós servimos é um Deus que vê, é um Deus que contempla. Aleluias. E porque Ele vê, tem vitória. Porque Ele vê, tem milagre. Porque Ele vê, a porta
Gênesis capítulo 16, vai falar quando Sara, na época ainda era Sarai, depois vira Sara, ela diz para Abraão: Abraão, deita-se com a escrava Agar, porque quem sabe é dela que vai vir o filho da promessa. Porque segundo a tradição e o costume da época, a escrava não era dona do seu filho. O filho gerado na escravidão pertencia aos seus senhores. Ou seja, Sara vai gerar, Sara vai ter, ela vai ser a barriga de aluguel. E o filho dela vai ser meu, pronto, acabou. Abraão dá ouvidos a Sara e deita-se com Agar. E a Bíblia vai dizer que Agar gera, está grávida. E quando agora ela está grávida, Sara se sente desprezada. Sara se sente inferior à escrava e começa a maltratá-la. Sara temendo, ou melhor, Agar temendo pela sua vida e a vida do seu filho, ela resolve fugir. E ela foge. E a Bíblia diz que quando ela estava no lugar deserto, ela acha uma fonte de água e estava lá. E a Bíblia diz que o anjo de Deus apareceu a ela e disse: Agar, o que fazes aqui? Volta para a casa do teu Senhor e da tua senhora. E fez promessas a ela que aquilo que estava no seu peito seria uma grande nação. E depois que o anjo se revelou a ela e fez promessas a ela vai falar algo muito forte. No capítulo 16, versículo 13, ela vai dizer o seguinte: os meus olhos viram aquele que me vê. Agora eu sei que tu és Deus de vista. Sabe o que ela quer dizer com isso? Amados, eu fugi de Abraão, eu fugi de Sara, mas pode fugir dos olhos de Deus. Os olhos de Deus me acharam. Por quê? Porque Ele é Deus de vista. Deixa eu dizer uma coisa para você: os olhos de Deus te acharam nessa noite, nesse lugar. Os olhos de Deus te acharam aqui nessa noite e estão aqui para te dar a vitória. Deus está vendo a tua dor. Deus não é cego. O nosso Deus, Ele vê. E porque Ele vê, você pode crer na sua vitória. A Bíblia diz no Salmo 139, versículo 16, o salmista vai dizer que os olhos de Deus viram o seu corpo ainda informe quando estava dentro do ventre da sua mãe. Esse é Deus, irmãos. Nem os pais conheciam o filho, nem os pais tinham visto o filho. Naquela época não tinha ultrassom como agora. Mas os olhos de Deus já tinham visto, aleluia, ele dentro do ventre da sua mãe. Sabe por quê? Porque os olhos de Deus, amados, vê tudo. Aleluia, os olhos de Deus vê tudo. Os olhos de Deus estão contemplando tudo. E nessa noite, Ele está dizendo para você: ei, eu não sou cego não, eu estou vendo. Aleluia, você está passando luta na sua casa com o marido, com o filho. Ei, deixa eu dizer para você, até aquilo que você não gostaria que ninguém visse, Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. E porque Deus viu, Deus resolveu salvá-los. Deus resolveu tirá-los daquela situação. A segunda razão para você crer na vitória está na continuação do verso 7. Está escrito: disse o Senhor, repita comigo, disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu plano. A primeira razão para você crer na vitória: você não serve ao Deus cego. Já serviu. Salmo 115, Salmo 135. Um Deus que tinha olhos e não podia ver, tinha ouvidos, mas não podia ouvir. Mas agora você serve a um Deus, irmãos, que não é cego e não é surdo. Salmo 94, versículo 9 vai dizer, o salmista diz: quem fez o ouvido não ouvirá, quem fez os olhos não verá. Ele está dizendo à nação de Israel: vocês acham que o Deus que nos deu ouvidos e nos deu olhos não está ouvindo, está vendo tudo que está acontecendo? Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14 vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, aleluia, e se converter dos seus maus
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Escute o que eu vou dizer para você nessa noite. Clame, porque nessa noite tem perdão e tem cura nessa noite. Tem perdão e tem cura nessa noite. Deus vai perdoar e Deus vai curar, Deus vai sarar aquilo que está doente. No versículo 15, no 16 de 2 Crônicas, capítulo 7, ele vai dizer que sobre a casa que Salomão edificou, a casa de Deus, que esse lugar aqui hoje não é outro lugar, a não ser casa de Deus. Ele diz que os olhos dele estariam fixos sobre aquele lugar, os seus ouvidos atentos à oração que se fizesse naquele lugar, e o seu coração estaria sobre aquela casa todos os dias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção para não interpretar errado. Pelo amor de Deus. Não existe um lugar na terra melhor para orar do que a igreja. Você pode ir no monte. Eu também vou em monte de vez em quando. É algo diferente, uma experiência nova. Mas não é que no monte Deus vai ouvir mais do que na igreja. Porque nem no lugar ele disse que o ouvido estaria todos os dias, a não ser na igreja. A Bíblia diz que ele fala que os olhos estariam fixos sobre o seu lugar, sobre esse lugar. Olha para esse ventilador. Ele está preso ali, mas não está fixo. Ele está para lá e para cá. Mas Deus está dizendo que os olhos dele estarem fixos. Ou seja, Deus não tira o olho deste lugar. Deus não tira o olho desta casa. O ouvido dele está sobre esta casa. Aleluia. E o coração, pastor? Ele fala sobre o coração e diz que o meu coração estará sobre ela todos os dias. Aleluia. Eu perguntei para Deus uma vez, Senhor, tudo bem, olhos é para ver, eu sei, ouvido para ouvir. Ele fala que o nome dele também estaria neste lugar. O nome dele aqui é honrado, glorificado, exaltado. O maior é que é ele. Mas e por que o Senhor disse que o seu coração estaria lá? Daí Deus me fez me lembrar de uma passagem que Jesus está me ensinando. E ele diz: aonde estiver o tesouro de um homem, ali estará o seu coração. Ele disse: o meu coração estará sobre a minha casa, porque o meu tesouro está lá. Aleluia, você está entendendo? Nessa noite, se você falar com o céu está te ouvindo nessa noite. O céu está te vendo, o céu está te ouvindo nessa noite. Não saia daqui nessa noite sem a tua vitória, sem a tua bênção. Em nome de Jesus, apresenta ele nessa noite. Aleluia. Deus ouve. A mesma H que conheceu Deus de vista, ela conheceu Deus de ouve. Agora em Gênesis 21, versículo 14, o filho de Agar já tinha nascido, Ismael. Estava com aproximadamente 16 anos de idade, mas o filho também de Sara tinha nascido, Isaac. E agora, Sara teme que o filho da escrava roube a promessa do seu filho. E ela obriga Abraão a mandar a escrava embora com seu filho. E toda vez que eu leio essa passagem, eu me pergunto: mandaram ela embora? Preste atenção. Ou condenaram ela à morte? Por que, pastor? Aleluia, Jesus. Abraão era riquíssimo. Quando Ló foi capturado lá em Sodoma e Gomorra, Abraão simplesmente pegou da sua casa 318 servos que foram gerados na sua casa. Isso significa que ele tinha, irmãos, mais de 1000 servos. Aleluia. Ele pega só os que foram gerados, só os filhos, só os homens gerados da sua casa, 318, e vai lutar e resgatar Ló. E agora, quando ele manda que Agar vai embora, a Bíblia vai dizer que ele dá uma botija de água e um bocado de pão. Abraão poderia ter pegado vários animais enchidos de providência, pegado 2, 3 servos e ter dito: olha, vai junto para cuidar deles.
Mas é dado para ela água e uma porção de pão. E o caminho que dão para ela, eles não deixam ela escolher para onde ela vai. Eles lançam ela para o deserto. No deserto, irmãos, com um bocado de pão e uma botija de água, irmãos. A Bíblia diz que o primeiro que acabou foi a água. E quando acabou a água, o menino começou a chorar. E a filha e a mãe, para não ver o filho morrer, a Bíblia vai dizer que ela deixa ele e se afasta dele, amados, a um tiro de arco, 150 metros. E quando ela está nessa situação, o menino chorando, a mãe desesperada, a Bíblia diz em Gênesis 21, versículo 16. Aleluia. Se você chegou desesperado aqui nessa noite, preste muita atenção no que Deus vai falar agora. Se você está com uma situação na sua vida que você não sabe o que fazer, que a vontade que você tem é de fugir ou desaparecer, preste muita atenção no que Deus vai dizer agora. Quando ela estava nessa situação, um anjo bradou do céu e disse: Agar, não temas. Aleluia. Porque Deus ouviu o clamor do menino. Deus não é surdo, Agar. Ele ouviu o menino chorando, ele ouviu o clamor do menino. Eis aí a fonte de água, sacie a sede do menino. Escute o que eu vou dizer para você. Eu não sou anjo e nem vim do céu, mas eu estou aqui como profeta de Deus para dizer para você: não temas, Deus ouviu o teu clamor, e para o teu deserto Deus tem uma fonte de água. Quando Deus prepara, quando Deus quer, irmãos, ninguém morre no deserto. Escute, se você ler a continuação do texto, eu vou fazer isso todo inteiro. Mas se você ler a continuação do texto, o lugar que era de morte, que era onde parecia ser o fim, estava tudo acabado, se tornou a casa deles. Sabe por quê? Porque agora eles têm uma fonte exclusiva. Escute o que eu vou dizer para você. Pode ser deserto, mas se Deus preparar uma fonte para o teu deserto, aleluia, o deserto não seca a fonte que Deus abre. Quando Deus prepara uma fonte no deserto, aquela fonte não seca. E a Bíblia diz que eles habitam ali, porque agora eles têm água, eles têm acesso à água, eles decidem viver ali. E a Bíblia diz que ele se torna um poderoso caçador naquele lugar. Escute o que eu vou dizer para você. Aquilo que ia te matar, aquilo que parecia ser o teu fim, vai fazer você ser um poderoso na presença de Deus, vai fazer você ser forte na presença de Deus. Ei, você que está no deserto, Deus está preparando uma fonte para você hoje. Deus está te dando uma fonte para você hoje. Aleluia. Quer ver outra passagem bíblica? Deus não é surdo. Isaías 59, versículo 1. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Ele está te ouvindo, irmão. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo, irmão. E nessa noite ele não só está ouvindo, nessa noite o céu abriu para dar a resposta. Nessa noite é noite de resposta. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Deus não é surdo. Isaías 38. Ezequias, rei de Judá, está doente, e a doença é para a morte. Deus manda o profeta Isaías até ele com uma mensagem. Que mensagem, pastor? Põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Aleluia. Isaías vai lá e entrega a mensagem.
e vai embora. Mas antes dele sair do pátio do palácio, Ezequias vira o rosto para a parede. Vira o rosto para a parede. Olha para mim, olha para mim. E diz: Senhor, lembra que eu andei na tua presença e fiz o que era reto diante dos teus olhos. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que ele chora. Eu preciso que você entenda isso. Provavelmente Ezequias estava deitado. Ele não está de pé e nem se ajoelhou. Ele está deitado. Doença terminal, doença de morte. Preste atenção. Ele faz uma oração no passado, não no presente. Aleluia. Se fosse eu na situação de Ezequias, porque eu sei a vida que eu tenho com Deus, eu diria: Senhor, lembra que eu ando na tua presença Glórias a Deus. e faço o que é reto diante dos teus olhos. Ele diz: lembra que eu andei, lembra que eu fiz. Quem andou e quem fez não está fazendo. Por isso que a mensagem é essa: põe em ordem a casa, se conserta. Mas eu quero tirar uma lição daqui antes de revelar aquilo que realmente eu vou usar. Eu quero tirar uma lição daqui. Enquanto você tiver a oportunidade de andar na presença de Deus, ande. Enquanto você tiver a oportunidade de fazer o que é certo, faça. Porque se um dia você não puder andar, se um dia você cair, se algum dia você parar de fazer, pelo menos você vai ter um crédito no céu para apelar para a memória de Deus. Porque o céu não esquece aquilo que você faz, não. E quando você pode ser um dizimista, ofertante da igreja, faça. Porque se um dia você não for, pelo menos você vai poder apelar para a memória de Deus. E se você apelar para a memória de Deus, Ele não vai deixar faltar o pão na tua mesa, porque Ele não se esquece. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu O céu não se esquece. Deus de verdade, Isaías, volta lá. aleluia. Eu estou com tanta graça pregando aqui que você olha. Eu estou correndo, porque senão eu prego 3 horas aqui hoje. Vou acabar no horário, fica tranquilo. Mas com a graça que eu estou aqui, eu prego 3 horas rindo. Esse dia eu fui numa vigília, o pastor disse: eu perguntei quanto tempo? O tempo que o senhor quiser. Preguei 2 horas e 20 minutos. Aleluia. Escute! Isaías, volta lá! Não está escrito, mas eu penso, porque eu pensaria. Senhor, vim de lá agora. Já entreguei o recado. Eu tenho uma nova mensagem. Diz a Ezequias, rei de Judá, que eu ouvi a sua oração. Ouvi porque não sou surdo. Eu ouvi as suas lágrimas, vi porque não sou cego. E porque eu ouvi a oração e vi ele chorando, eu estou acrescentando 15 anos a mais de vida. Aleluia. Irmãos, eu não sei se você consegue entender do jeito que Deus está dizendo aqui. Mas preste atenção que eu vou interpretar para você. Se um decreto do céu, não é do homem, do céu, pode ser mudado por uma oração, o que Deus não faz com os decretos da terra? Pode ter dito para você que não, mas se você orar, Deus pode mudar e fazer um não pedacinho. Pode ter dito para você que é o seu fim, mas se Deus dizer que não é o seu fim, Ele acrescenta a vida. Nessa noite, em nome de Jesus, Deus está derrubando decretos aqui pela oração. Pela sua oração nessa noite, decretos estão sendo quebrados aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. E se esta palavra é a verdade, se esta palavra tem poder, e se eu sou profeta de Deus, eu profetizo sobre a sua vida nessa noite.
que aquilo que era o fim na sua vida, que aquilo que parecia que não tinha saída, que aquilo que parecia que estava terminando, Deus está acrescentando 15 vezes mais sobre a sua vida nessa noite. Receba! Eu profetizo 15 vezes mais sobre essa igreja, de salvos, de milagres, de libertação, de bênçãos. Eu profetizo nessa noite pelo poder da palavra. Quem crê recebe, quem crê recebe, quem crê recebe, quem crê recebe. Deus ouve, Deus está ouvindo. Diga o testemunho de um irmão chamado irmão João. O irmão João era mestre de obra na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E o irmão João pregava na construção civil, onde ele trabalhava. Ele era pregador de uma mensagem. Qual a mensagem dele? Diga para mim ver. Pastor, qual a mensagem? Qual a mensagem? Meu Deus não é surdo. Ele pregava a mesma coisa sempre. Um dos grandes profetas da Bíblia, João Batista, era pregador de uma mensagem. Aleluia. Ele pregava só isso, sempre. Tudo que ele falava, ele resumia. Meu Deus não é surdo, meu Deus ele ouve. Se eu falar aqui, ele ouve. Se eu falar ali, ele ouve. Aonde eu estou, ele me ouve. Meu Deus não é surdo. Ele pregava isso para todo mundo. Pregava para o engenheiro, pregava para os pedreiros, pregava para os serventes, pregava para todo mundo. Um dia, no final do expediente, o engenheiro da obra estava ali. E o engenheiro da obra disse: seu João, o senhor não quer uma carona? Estou indo embora. Uma carona, seja bem-vindo. Eu vim para cá de carona, um carrão. Aleluia, Jesus. Escute. E o irmão João pega carona. Eles estão andando pelas ruas de Porto Alegre, no carro. De repente, vem um carro em alta velocidade e bate no carro do engenheiro. Sabe aonde? Do lado do carona. O irmão João fica gravemente ferido. Vem a ambulância, paramédicos, dão os primeiros socorros, colocam o irmão João na ambulância. O engenheiro disse: eu vou junto, estava no meu carro, é meu amigo. E quando estão se locomovendo para o hospital, os paramédicos atestam que o irmão João entrou em óbito, morreu. E quando ele morre, diz o testemunho, se é testemunho, fica tranquilo, tem um final feliz. Diz o testemunho, porque tem uns irmãos que contam testemunho, irmãos. Você manda me contar a bênção, você tem que contar a tristeza da gente. Aleluia. Não conta o problema, conta depois que o problema foi resolvido. E às vezes tem que contar toda a história. Esses dias a gente fez um culto de ação de graça na igreja onde eu congrego. Tem pessoas que começaram a contar de 20 anos atrás. E nós estávamos fazendo um culto de ação de graça para aquele ano, então não era com 20 anos. Escute, tudo está válido, alguma coisa eu estou falando com você. Escute. Quando o irmão João morre, diz o testemunho que ele acorda num lugar maravilhoso. Ele acorda no paraíso. Eu até achei que você era um glória, irmão. E quando ele acorda nesse lugar maravilhoso, segundo o testemunho, o sentimento que ele tinha era esse: não posso mais ir embora daqui, isso não é maravilhoso. Ele nem lembra mais de família, não lembra de nada, ele só quer ficar ali. Aleluia. Um dia nós vamos para este lugar, irmãos. Está muito perto. Está muito perto. Prepara-te, ó Israel, porque está perto. Escute. Quando ele está nesse lugar maravilhoso, o engenheiro na ambulância olha para o irmão João e começa a lembrar da pregação dele. Meu Deus não é surdo, meu Deus ouve. Se falar com ele, ele ouve. O que eu peço para ele, ele me atende. Se falar com ele, ele ouve. Porque o meu Deus não é surdo, meu Deus não tem ouvido de enfeite. Ele pregava a mesma coisa sempre. Isso aconteceu? Aquilo ficou martelando na mente do engenheiro. Escute o que eu vou dizer para você. Às vezes você acha que está falando e a pessoa não está ouvindo. Às vezes você acha que está falando e não está adiantando. A palavra é uma semente.
ela tem a hora certa para germinar. E quando Deus quer que faça ela germinar, quer que ela brote, irmãos, não tem quem possa impedir. O que Deus está dizendo? Continua falando, continua convidando, porque você não se surpreenda que vai chegar o dia que você não vai convidar e a pessoa vai dizer: hoje eu vou na igreja com você. Alguém dá glória aí? O engenheiro dobrou o joelho dentro da ambulância, do lado do corpo do irmão João, diante dos paramédicos, e ele disse: Deus do irmão João, porque não era dele. Se o que Deus cego pregava na verdade, que tu ouves a oração daquele que clama, devolve a vida para o teu servo. Se devolveres a vida para ele, eu te darei a minha para te servir todos os dias da minha vida. Aleluia, Jesus. Ah, irmãos, o céu ouviu na hora. Aleluia. O céu ouviu na hora. Glória a Jesus. E quando o céu ouviu, irmãos, aleluia, sabe o que aconteceu? Apareceu um ser de branco para o engenheiro, para o irmão João, e disse: o senhor não pode mais ficar aqui, o senhor vai ter que ir embora daqui. O irmão João disse: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu não vou embora não. Lembra do engenheiro? Ah, quantas vezes preguei para ele, nunca me deu crédito, nunca me deu ouvido. Diz o testemunho que o ser de branco fez assim, ó, sumiu tudo. E ele chegava à ambulância, chegava o engenheiro dentro da ambulância, orando e clamando a oração do povo. E o ser de branco disse: por causa desta oração, você não pode mais ficar aqui. Eu fico imaginando, se o ser de branco abre e lá do céu o irmão João viu e ouviu a oração do engenheiro orando, eu fico imaginando Deus assentado no trono todo-poderoso. Aleluia! Ele vem e ouve todas as coisas. E diz o testemunho que o irmão João volta. Ele se vê chegando na ambulância. Ele se vê entrando na ambulância. Ele vê o corpo. Ele entra no corpo. Quando ele entra no corpo, ele senta. Quando ele senta, os paramédicos estragam os olhos e ficam mais brancos do que o jaleco. E ele olha para os paramédicos e diz: doutores, os senhores acreditam no céu? Eu vim de lá agora. Eles disseram: o senhor não está bem, deita aí, o senhor sofreu um grave acidente. E no acidente ele estava realmente com ossos quebrados, órgãos danificados, mas quando ele entra no corpo, Deus restaura tudo. E ele começa a mexer, diz: não, eu estou ótimo, aleluia, eu estou ótimo. Ele olha para o engenheiro e disse: eu vim do céu só para te dizer, Deus ouviu a tua oração. Eu vim aqui nessa noite, vou repetir, eu não vim do céu, aleluia, mas eu vim aqui como porta-voz de Deus para dizer para você nessa noite que o céu ouviu a tua oração, que Deus está te ouvindo sim, e nessa noite tem vitória, nessa noite tem milagre, nessa noite tem bênção para a sua vida, só quem crê. Deus, Ele ouve. E porque Ele ouve, Ele está aqui para te dar vitória nessa noite. Ele está aqui para te conceder a sua vitória nessa noite. Aleluia. O terceiro motivo ou razão para você crer na sua vitória está na continuação do texto. Eu gosto de sugar o texto, irmãos. Diga comigo: disse o Senhor. Só os vivos, os mortos é depois. Diga comigo: disse o Senhor. Disse o Senhor. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, porque eu conheço o seu sofrimento. Aleluia. Deus tem três atributos
Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Onipotente significa que ele não tem poder, ele tem todo o poder. Presta atenção. O próprio nome El Shaddai não é simplesmente Deus Todo-Poderoso. Significa aquele que tem e domina todo o poder. Salmo 62, verso 11. Uma vez Deus falou que você ouviu: o poder pertence a Deus. Até se alguém